Meus amigos, tudo bom? Como é que tá, pessoal? Hoje eu trago aqui para vocês, na nossa playlist Grandes Bonsaístas, Marcelo Martins. Marcelo é simplesmente o cara que introduziu, que descobriu o piteco, nosso famoso piteco Thornton, no bonsai brasileiro. Além dos pitecos, Marcelo também tem uns trabalhos com o Suiseki maravilhosos que devem e você vai assistir agora com a gente. Além de ser um excelente bonsaísta, Marcelo já tem plantas expostas em revistas internacionais, já teve plantas selecionadas para o Japão, enfim, é um trabalho impressionante. Em relação ao piteco, eu não vi ainda nada parecido, tá? Tanta planta bacana num só canto. Então curtam aí e até a próxima quarta-feira. Um abraço. Olá, amigos da Bonsai Mais. Eu sou o Marcelo Martins, conhecido também no mundo do bonsai como Marcelo Yamadori. Estou aqui a convite do Tiago Leitão para apresentar os meus bonsai. Isso aqui também, outra arte que eu também realizo. Bom, a minha história como bonsaísta se mistura com a história do piteco. Eu sou pioneiro na apresentação dessa espécie, conhecida na minha região, eu sou de Cabo Frio, litoral do estado do Rio, como jacaré. Eu pratico essa atividade desde meados dos anos 90, sempre com Yamadori, sempre com o piteco. Posso dizer que essa minha apresentação, nem só pelo piteco, o aspecto mais festejado da minha atividade, mas principalmente pelo conceito por trás da técnica do Yamadori, de a gente buscar espécies nativas como modelos para o cultivo do bonsai, creio que isso ajudou a elevar o nível do bonsai no Brasil a um novo patamar. E também sei que ajudou a lançar o nosso país no cenário internacional da arte do bonsai. No ano de 2000 eu tive meu primeiro trabalho classificado internacionalmente, um concurso organizado no Japão. Foram 4 classificações ao todo, a última em 2005, além de publicações em livros e revistas especializadas mundo afora. Bom, vamos ver as plantas? Vamos comigo. Mas vamos lá, vamos conhecer as plantas aqui. Vamos começar por essa pequenininha aqui no meio dessas grandes. Essa planta é icônica na minha coleção. Eu coletei essa planta para ilustrar a primeira publicação sobre o meu trabalho com Pitecolóbio. Apresentação do Pitecolóbio, numa revista especializada, Ateliê do Bonsai, do Marcelo Miller. Estamos no inverno, está com flor e fruto. Bem bacana, é um momento bem bacana. Vamos passar para outra planta aqui. Outro piteco. Olha essa parte morta. Uma escultura. Bom, entrou no campo aqui de visão essa outra arte que eu pratico também, que é o Suiseki. Essa aqui, no caso, eu vou falar mais sobre esse trabalho no final. Esse trabalho aqui expressa a minha paisagem aqui, que é a costa aqui de Cabo Frio, nossa paisagem rochosa. Então o vidro é a daisa com a base em inox, para expressar o mar. E aí vamos voltar ao piteco. Essa é a minha maior planta. Olha que coisa linda. Está rebrotando.
Também está florindo, daqui a pouquinho tem os frutos. Vamos ver essa base dela aqui. Olha que coisa bonita. Essa árvore, essa espécie é naturalmente cultural. Eu vou apresentar para vocês todo esse corredor. Eu vou começar por essa aqui, que também é do início da minha atividade. Quando eu coletei essa planta, bom, essa árvore aqui tinha queimado, era uma árvore queimada, queimou a parte aérea, tronco e tal, mas as raízes ficaram preservadas e ela rebrotou. Quando eu coletei, esses troncos que estão aí tinham no máximo 20 centímetros, por aí. Do início da minha atividade, já são mais de 20 anos comigo. Eu vou chegar nas outras ali, mas vou fazer uma volta para mostrar essa outra grande aqui também. Uma outra com a parte morta bem bonita. Vamos para outra aqui, ó. Eu tenho esse corredor central com esquengai. Vou começar mostrando esse aqui, escultural. Olha isso. Essa madeira morta eu trato com seladora à base de água. Fica desse jeito. A madeira aparece, deixa a mostra o desenho dela e fica protegida. E é uma madeira linda. Eu vou chegar nas outras lá, mas vou falar dessa planta aqui agora, que foi classificada no Japão em 2005, publicada em livros, revistas, mundo afora aí. Está bem diferente hoje de como era quando foi apresentada para concurso, para publicação. Os registros que eu tenho dela mais antigos, mas continua uma escultura. Olha essa parte morta dela. Então, preservando aqui, olha, a madeira com seladora à base de água. A gente consegue ver, por exemplo, a diferença entre o cerne da madeira e a parte mais clara. Por exemplo, ó. E aqui em cima, um dragão. Toma conta da copa. O guardião dessa copa. Esse trabalho em 2005 já era uma planta condecorada internacionalmente. Olha essa outra aqui. E eu vou passar para essa aqui. É um Yamadori mais recente, da última primavera. Uma
planta bem bonita, mas com muita coisa para ser feita ainda. Como essa outra próxima aqui também, dessa última primavera. Essas duas novas plantas. Olha esse nebari. E agora eu vou voltar aqui para mostrar um outro trabalho. Um outro kengai. Uma escultura. Um dragão. Olha isso. Essa planta vai para um vaso, claro, Kurama. Já está sendo concebido. Outra planta escultural. O outro dragão. E agora eu vou sair um pouquinho só do piteco para falar de duas plantas que eu tenho de espécies diferentes. Que são essa chiflera e o ficus. Essas duas. E aí volto para o piteco para mostrar mais um kengai. Está com frutos. É um momento lindo, momento de plenitude. Tem outro kengai aparecendo no enquadramento, mas eu estou falando desse em primeiro plano aqui, primeiramente. Outro kengai é essa bancada de plantas que precisam de mais trabalho ainda. Essa planta aqui ao fundo é um trabalho meu, mas já não é mais minha, está aqui para manutenção. Trabalho bem bacana também. E aí vou abrir esse espaço para falar dessa outra atividade que eu exerço aqui também, que é o Suiseki. Vou voltar aqui no início dessa fileira, que é a fileira de pedras. Lá, esqueça, lá no início as pedras
já cortadas ou alguma coisa por cortar ainda, mas precisando de daisa. Como essa aqui, por exemplo, que já fiz a daisa, mas a daisa empenou, então tem que começar de novo. Passar por essa outra bancada aqui, olha. Essa daisa aí em Angelim. Cada pedra é uma paisagem diferente. Olha essa paisagem. Essa é uma onda rochosa. Essa aqui, a daisa, é feita em embuia, a madeira do sul. Comprei especificamente para fazer essa daisa aqui, porque é uma pedra escura e de uma madeira estável e linda. Essa é a nossa paisagem rochosa aqui na minha cidade. Bom, é isso. Espero que tenham apreciado. Tiago, muito obrigado pelo convite. Vocês viram que não é muita coisa, é só o suficiente para ocupar todos os meus dias. Quem quiser me visitar, são todos bem-vindos. A casa é sempre de quem chegar. Muito obrigado novamente. Grande abraço. Até uma próxima.